Filha minha, amada do meu coração, aproxime-se um pouco mais e silencie o ruído ao seu redor, porque há algo que preciso sussurrar ao seu espírito antes que o mundo volte a distrair sua atenção. Desde as primeiras horas de hoje, o céu tenta alcançar você, mas talvez você ainda não perceba o quão perto esteve de deixar passar algo que foi preparado somente para a sua vida. Por favor, filha minha, acalme seus pensamentos por um instante. Prometa que não desviará o olhar antes de ouvir tudo o que precisa ser dito. Prometa que permanecerá até o final desta mensagem, porque o que está acontecendo hoje pode influenciar profundamente o caminho do seu futuro. Antes de continuar, quero falar com você com sinceridade e carinho. Se o seu coração deseja continuar recebendo as mensagens que o céu direciona ao seu espírito, permaneça atento a este lugar onde as palavras chegam como orientação divina. A partir deste momento, cada bênção, cada aviso e cada milagre que carregar o seu nome encontrará o caminho até você. Respire fundo agora, porque o que vou revelar pode surpreender o seu coração. Na noite passada, algo aconteceu no reino espiritual, algo diretamente ligado ao seu nome, ao seu destino, à sua proteção e a uma decisão que o céu vinha adiando há muitos meses. Você era a única que não sabia. Houve um silêncio entre os anjos, como se todo o céu tivesse feito uma pausa para observar o que estava prestes a acontecer. Forças de luz e também sombras observavam sua vida com atenção, porque você estava no centro de um círculo sagrado de decisões. E agora preciso dizer a verdade, filha minha. Houve uma reunião no céu onde o seu nome foi mencionado. O seu futuro foi apresentado como um pergaminho selado que finalmente seria aberto. E aquilo que foi revelado sobre você surpreendeu muitos dos anjos que ali estavam. Mas há algo ainda mais sério que você precisa compreender. Naquela mesma noite, alguém quase tentou roubar o que foi preparado para você. Sim, houve uma tentativa de interferir no destino que Deus havia reservado exclusivamente para a sua vida. Mãos que não deveriam tocar tentaram alterar o curso de algo que estava escrito para acontecer. Eu vi essa tentativa e intervim antes que fosse tarde demais. Mas é importante que você entenda a gravidade desse momento. O céu não ignora quando algo tão precioso é ameaçado. Antes que a noite de hoje avance, foi dito que este é o momento em que a verdade precisa chegar até você. Aquilo que foi destinado para acontecer não será adiado novamente. Por isso peço que preste muita atenção agora. Na noite passada, uma sombra tentou se aproximar do destino que estava escrito para você. Não precisava mudar muitas coisas, apenas uma linha, uma pequena frase, mas até mesmo uma única alteração poderia ter mudado o rumo inteiro da sua vida, tirando de você algo que deveria chegar exatamente neste momento. Compreende a importância disso, filha minha? Este aviso não vem para assustar, mas para despertar. O céu segura sua alma com cuidado e pede que você permaneça consciente do que está acontecendo ao seu redor. Agora mesmo, é importante que você responda com confiança. Se o seu espírito sente que precisa compreender o que o céu está revelando, manifeste sua fé e sua presença. Quando alguém responde com convicção, mostra ao céu que está desperto e pronto para receber aquilo que está sendo preparado. Durante aquele encontro celestial, o seu nome foi pronunciado 3 vezes. Não uma, nem 2, mas 3 vezes. A cada vez o tom se tornava mais forte e mais urgente, como se o próprio céu estivesse chamando sua atenção. Quando o seu nome ecoou pela 3ª vez, algo se revelou claramente. Algo que talvez nem você tivesse percebido dentro de si mesma. A verdade é esta, filha minha. Alguém tentou fechar uma porta que Deus havia aberto para você. Tentaram interromper uma bênção que trazia o seu nome. Tentaram impedir o progresso que já estava sendo preparado no seu caminho. Mas todos esses planos falharam. Cada tentativa foi superada pela força do céu. É exatamente por isso que você está lendo estas palavras agora. Ainda assim, há um passo final que precisa acontecer. Antes que o dia termine, você está diante de uma escolha interior. Seu destino chegou a uma encruzilhada silenciosa, um ponto onde sua decisão pessoal se torna parte daquilo que o céu já iniciou. É aqui que tudo se torna mais próximo e mais verdadeiro. Por isso, declare com convicção aquilo que o seu coração escolhe. Não diga apenas, espero que tudo melhore, ou talvez algum dia. Diga com clareza dentro de si, eu escolho a alinhamento. Ao afirmar isso, você demonstra ao céu qual caminho deseja seguir. E quando a alma escolhe caminhar em alinhamento com aquilo que foi preparado para ela,
Nenhuma sombra é capaz de impedir que o destino continue avançando em direção à luz. Permaneça comigo por mais alguns instantes, porque a próxima parte desta mensagem revelará o verdadeiro significado da escolha que agora está diante de você. Neste momento existem dois caminhos possíveis diante da sua vida. Tudo aquilo que foi preparado para você, tudo o que carrega seu nome e sua promessa, encontra-se em um desses caminhos. No outro, porém, o progresso se torna pesado, lento e cheio de obstáculos. A direção que sua vida tomará depende da decisão que você fizer agora, de aceitar ou não a verdade que está sendo colocada diante do seu espírito. Filho amado, não se esqueça disso. Esta não é apenas uma reflexão, é uma declaração direta do céu. E quando Deus fala de uma última oportunidade de alinhar o coração, Ele fala com seriedade e propósito. O seu espírito tem estado cansado, amado. Houve momentos em que você se sentiu pressionado pela vida, como se estivesse caminhando contra uma corrente invisível. Muitas vezes você se perguntou por que certas coisas ainda não aconteceram, por que algumas promessas pareciam atrasadas, por que a vida, às vezes, parecia uma tempestade longa demais para suportar. No entanto, algo importante aconteceu na noite passada, algo que você não viu com os olhos, mas que fez parte da sua história. Você deveria ter recebido algo especial, filho amado. Talvez uma mensagem inesperada, um avanço, uma oportunidade, uma resposta, um milagre ou uma bênção que carregava o seu nome. Mas alguém tentou esconder isso de você, tentou atrasar aquilo que já estava destinado. Foi por isso que o céu se moveu. Deixe-me levar você de volta àquela noite, filho amado, para que compreenda o que aconteceu no mundo invisível enquanto você dormia tranquilamente, sem imaginar o que se passava acima de você. Houve uma batalha silenciosa acontecendo. Uma batalha espiritual travada por algo que pertence ao seu futuro. Uma porta se abriu diante do seu destino. Uma porta dourada, brilhante, viva, que guardava promessas e caminhos preparados para a sua vida. Porém, uma sombra se aproximou dessa porta com a intenção de fechá-la antes que você percebesse que ela existia. Foi nesse momento que avancei, amado. Coloquei-me diante da porta e impedi que aquela sombra tocasse o que pertence a você. Levantei minha espada e pronunciei o seu nome com autoridade. Então uma voz divina ecoou, e Deus disse a Moisés: diga a verdade ao meu filho. É por isso que esta mensagem chegou até você agora. Não foi acaso, não foi coincidência. Existe um motivo para que você esteja ouvindo estas palavras neste momento. Se o seu espírito sente paz ao escutá-las, saiba que isso também faz parte do movimento do céu. Permanecer conectado a esta mensagem significa mais do que simplesmente acompanhar palavras em uma tela. Significa fazer parte de uma corrente espiritual que continua trazendo orientação para cada etapa da sua jornada. Ao permanecer presente, você demonstra que está disposto a ouvir aquilo que o céu já preparou para o seu próximo capítulo. É como dizer que está aberto, pronto e capaz de receber aquilo que foi reservado para você. Por isso você não chegou até aqui por engano. E mesmo que tentasse ignorar estas palavras, algo dentro de você continuaria chamando sua atenção. Ainda há muito mais que precisa ser revelado. A verdade mais profunda começa agora. Fique comigo um pouco mais e não apresse estas palavras. Dê atenção a cada parte. Não permita que o ruído do mundo interrompa este momento. O que vem a seguir é algo que o céu aguardava para que você finalmente ouvisse. Escute com atenção, filho amado. Quando a sombra foi bloqueada naquela noite, algo inesperado aconteceu. Ela não atacou e também não fugiu. Em vez disso, recuou lentamente, como se tivesse sentido um frio profundo ao perceber algo que estava surgindo atrás de mim. Então, algo extraordinário apareceu. Um pergaminho divino começou a se manifestar, brilhando com uma luz tão forte que nenhuma escuridão poderia apagar. Nesse pergaminho havia algo escrito sobre você, sobre sua história, sobre sua vida e sobre um momento importante que se aproxima mais rápido do que você imagina. Quando o pergaminho foi aberto, todo o ambiente mudou. O silêncio tomou conta do espaço, como se até o tempo tivesse parado para ouvir. Os anjos deram um passo para trás em reverência, e até os ventos do reino espiritual cessaram por um instante. No centro daquele pergaminho estava o seu nome, mas não era um nome escrito com tinta comum. Seu nome estava gravado em luz dourada, viva, pulsando como uma chama eterna. Quando seu nome foi pronunciado, algo poderoso foi revelado ao céu. Um momento sagrado da sua história começou a se aproximar. Existe uma verdade sobre você
que não pode ser alterada, filho amado, e por isso você precisa ser forte ao ouvir isto. O pergaminho mostrou que algo ou alguém quase interferiu em uma grande bênção destinada à sua vida na noite passada. Essa bênção não foi destruída, mas quase foi atrasada a ponto de fazer você perder o tempo perfeito que Deus havia planejado para você. No mundo espiritual, o tempo é extremamente importante. Uma bênção atrasada muitas vezes parece inexistente, e o inimigo sabe disso. Havia algo preparado para chegar até você antes do fim daquele dia, filho amado. Poderia ter sido uma mensagem, um avanço inesperado, uma mudança importante, uma libertação ou um milagre que carrega o seu nome. Era algo que deveria ter chegado com facilidade, sem luta e sem espera. Mas alguém tentou tirá-lo de você naquela noite. E sabe por quê? Porque aquilo que está escrito para a sua vida é forte demais para ser ignorado. Amada minha, existe algo que você precisa entender neste momento com toda a atenção do seu espírito, porque o que aconteceu ao seu redor não foi apenas um detalhe do destino. Aquilo que foi revelado fez com que os planos daqueles que não queriam que você se tornasse quem realmente está destinada a ser começassem a falhar. No pergaminho celestial, onde as decisões espirituais são registradas, o seu nome apareceu. Mas não estava escrito como os nomes comuns que vemos na terra. Não era tinta, não eram letras simples. Seu nome estava gravado em uma luz dourada, viva, pulsando como se carregasse uma força própria. Quando esse nome foi pronunciado, filha minha, o céu inteiro testemunhou algo que muitos aguardavam há muito tempo. Foi um momento solene, um instante sagrado em que uma verdade sobre você foi revelada. Uma verdade que não pode ser apagada nem alterada. Essa verdade é poderosa. E quando ela se manifesta, muda completamente a forma como você passa a enxergar tudo ao seu redor. Permaneça forte agora, filha querida, porque o pergaminho também mostrou algo que precisa ser dito com clareza. Durante a última noite, algo ou alguém quase conseguiu alterar o caminho de uma grande bênção que estava destinada à sua vida. Não conseguiram destruí-la, mas tentaram atrasá-la, empurrando o tempo para longe do momento que Deus havia preparado. E no mundo espiritual, o tempo tem um valor profundo. Uma bênção atrasada pode parecer, para o coração humano, como se nunca tivesse chegado. O inimigo conhece muito bem esse segredo. Havia uma bênção que deveria alcançar você antes que o dia terminasse. Um avanço importante, talvez uma notícia, uma mudança inesperada, uma libertação, um milagre silencioso que carregava o seu nome. Era algo que deveria chegar com facilidade, sem obstáculos, sem a necessidade de esperar. Porém, durante a noite, alguém tentou interferir no caminho por onde essa bênção deveria passar até você. Entenda, filha minha, porque aquilo que está escrito para você é forte demais para ser ignorado. Existem pessoas que preferem que você permaneça exatamente onde está, sem crescer, sem avançar, sem se transformar na pessoa que sempre esteve destinada a ser. E isso as assusta. O pergaminho revelou não apenas a intenção delas, mas algo ainda maior. Desde aquele momento, uma proteção espiritual mais intensa foi colocada ao seu redor. Uma cobertura divina foi posicionada sobre o seu nome. É por isso que o céu falou em última oportunidade. Não porque sua bênção esteja sendo retirada, mas porque você precisa compreender plenamente o que está diante de você antes que este novo ciclo se abra completamente. Há algo mais que preciso compartilhar, algo que até mesmo a mim causou espanto quando foi revelado. Quando o pergaminho se abriu por inteiro, uma marca luminosa apareceu ao lado do seu nome. Uma marca rara, um sinal que só surge quando alguém foi escolhido para uma mudança repentina, uma virada inesperada no destino ou uma aceleração espiritual. Filha minha, você foi marcada para avançar mais rápido. Se o seu espírito sente que isso é real, se dentro de você existe uma certeza silenciosa de que algo está prestes a se mover com rapidez, então reconheça isso com fé. Não se trata apenas de emoção ou de palavras bonitas. Trata-se de alinhar o coração com o tempo que o céu preparou. Talvez por isso tudo tenha parecido estranho desde ontem. Talvez você tenha acordado sentindo um peso diferente, uma sensação difícil de explicar. Pessoas que costumavam falar com você todos os dias, de repente, ficaram em silêncio. Situações começaram a demorar mais do que o normal. Pensamentos inesperados surgiram, momentos em que sua mente ficou girando em torno de algo que você não consegue definir. No fundo, você sente que alguma coisa está prestes a acontecer, mas ainda não consegue identificar o que é. Tudo isso, filha minha,
Faz parte do movimento espiritual que começou na noite passada. Nada do que está acontecendo ao seu redor é coincidência. Nada é acidente. Cada detalhe carrega um propósito maior. Quando a estrela dourada apareceu ao lado do seu nome naquele pergaminho, os anjos começaram a falar. Eles falaram do seu coração, das dores que você carregou em silêncio, da força que demonstrou quando ninguém estava olhando. Falaram da sua paciência, das lágrimas que você derramou quando parecia que ninguém entendia o que você estava vivendo. Falaram do seu silêncio, das batalhas internas que só você conhece. E falaram também da sua fé, aquela fé que não desapareceu nem mesmo nos momentos em que tudo parecia perdido. O céu não escolheu você por acaso, filha minha. Você foi escolhida por quem você é, por tudo aquilo que enfrentou, e mesmo assim continuou caminhando. O pergaminho revelou ainda outra verdade, uma verdade profundamente ligada ao seu coração. Aquilo que você pediu em oração, aquela oração que você guardou para si mesma, começou a receber resposta. Sim, aquela oração que você sussurrou durante a noite, aquela que repetiu várias vezes quando ninguém estava ouvindo, aquela que teve medo até de pronunciar em voz alta porque parecia grande demais. O céu ouviu cada palavra. E na noite passada, filha minha, a resposta começou a apontar em sua direção. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais misterioso, porque naquele mesmo pergaminho, entre as linhas de luz e as marcas sagradas, também apareceu algo inesperado, algo que parecia um erro. E foi exatamente nesse ponto que toda a história começou a mudar ainda mais profundamente. Amado filho, escuta com atenção, porque o que vou revelar agora não é algo comum, nem algo que acontece todos os dias. O atraso que sentiste em algumas áreas da tua vida nunca foi permanente. Foi apenas temporário, porque houve alguém que, em silêncio, não queria que recebesses aquilo que Deus já escreveu para ti. Preciso que saibas disto com clareza. Essa pessoa esteve suficientemente próxima para perceber a tua energia, observar a tua rotina e sentir as tuas emoções, mesmo que nunca tenha se mostrado abertamente. Nem sempre é um familiar ou um amigo direto. Às vezes é alguém que te observa em silêncio, alguém que presta atenção aos teus passos com um olhar carregado de inveja. Mas ouve bem isto, amado meu. Essa pessoa não conseguiu impedir a tua bênção. O máximo que conseguiu foi tentar atrasá-la, esperando que tu desistisses antes de ela chegar. Eles não reconheceram a força que havia dentro de ti, não perceberam o quanto eras resiliente, nem a proteção espiritual que sempre esteve ao teu redor. O medo deles era pequeno diante da luz que te guarda. Por isso esta mensagem precisa chegar a ti agora, neste exato momento. O céu deseja que estejas atento antes que o dia termine, antes mesmo das 9 da noite de hoje, porque estás numa fase da tua vida em que tudo pode mudar rapidamente para melhor. Mas para isso precisas permanecer desperto, consciente, alinhado e com o coração aberto. Ainda há muito que precisa ser revelado a ti. Respira profundamente por um instante antes de ouvires esta verdade, porque aquilo que aconteceu recentemente tem um significado poderoso para o teu destino. Amado filho, o que estou prestes a contar não é apenas intenso, também traz sentido para muitas coisas que viveste até agora. Na noite passada, algo extraordinário apareceu no registro celestial depois que o pergaminho mostrou uma marca ao lado do teu nome. Era um símbolo raro, um sinal que apenas surge quando o destino de alguém deixa de estar em atraso e começa a se acelerar. A luz desse símbolo era impressionante. Brilhava com uma beleza que parecia pulsar no ritmo do próprio céu. Sabes o que esse sinal representa, amado filho? Ele marca o momento em que o favor divino começa a caminhar ao teu lado. É o instante em que Deus declara que o tempo de espera terminou, que as dores e as demoras cumpriram o seu propósito, e agora chegou o momento de avançar. Os céus não utilizam esse símbolo com frequência. Ele é reservado para almas especiais, para pessoas que carregaram grandes pesos em silêncio sem perder a fé. São aqueles que continuaram caminhando, mesmo quando a vida lhes dizia para desistir. Aqueles que enfrentaram tempestades que pareciam destinadas a destruí-los, e ainda assim permaneceram firmes. Tu és uma dessas almas, amado filho. Quando o símbolo apareceu ao lado do teu nome, os anjos reagiram imediatamente. Eles se voltaram para o trono e suas vozes se elevaram em uníssono. O teu nome ecoou através de dimensões que os olhos humanos não podem ver. Naquele momento foste declarado protegido, não apenas guiado, mas protegido. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. A orientação mostra o caminho, mas a proteção cria um escudo ao teu redor.
Na noite passada, o céu elevou o teu estado espiritual de alguém que era apenas guiado para alguém que agora está protegido. Compreendes a profundidade disso? Significa que aquilo que pretendia te ferir já não pode mais alcançar-te. As intenções negativas daqueles que te invejam perderam a força. As demoras que pareciam desanimar teu coração agora se transformarão em avanços inesperados. Mas ainda aconteceu algo mais profundo depois dessa declaração. Uma porta foi aberta diante do teu destino. Não era uma porta de julgamento nem de advertência. Era uma porta de libertação. E atrás dela estavam 3 bênçãos que haviam sido preparadas para ti neste ano, mas que não conseguiram chegar por causa de interferências espirituais, peso emocional e energias negativas ao teu redor. Essas bênçãos estiveram esperando pacientemente à margem do teu caminho, chamando o teu nome e tentando atravessar as tempestades que te cercavam. Porém, por causa do que aconteceu na noite passada, porque o céu interveio e porque o teu nome foi pronunciado 3 vezes, essas bênçãos agora se aproximam rapidamente da tua vida. Permite-me falar sobre elas não em detalhes, mas através da energia que carregam. A primeira traz consigo a realização de algo pelo qual oraste profundamente durante muito tempo. Oraste tanto que chegou um momento em que deixaste de falar sobre isso em voz alta, guardando esse desejo apenas no silêncio do teu coração. Para a mente humana isso pode parecer impossível, mas para a tua alma sempre fez sentido. A segunda bênção carrega a energia da estabilidade. Algo na tua vida que tem parecido incerto, frágil ou imprevisível está prestes a se firmar. Aquilo que oscilava começará a se alinhar. Aquilo que parecia inseguro começará a ganhar força e estrutura. O que antes parecia instável finalmente encontrará equilíbrio e paz. A terceira bênção carrega o perfume do destino. Algo que chega como surpresa. Algo inesperado que mudará não apenas a forma como os outros te veem, mas também a maneira como tu mesmo te enxerga. Filho amado, estas 3 bênçãos não foram canceladas, não foram negadas e nunca foram esquecidas. Elas estavam apenas bloqueadas. Havia uma barreira invisível impedindo que chegassem até ti no momento errado. Porém, na noite passada, esse bloqueio foi quebrado. Algo no céu se moveu. Algo que aguardava o instante exato finalmente aconteceu. E quando a porta se abriu, os anjos sussurraram palavras que ecoaram por toda a corte celestial. Eles disseram com reverência: chegou a hora. Amado filho, este é o motivo pelo qual estiveste aqui todo esse tempo. É por isso que o céu não permitiu que te afastasses completamente. É por isso que esta mensagem encontrou teu caminho exatamente agora, com precisão quase perfeita, como se cada segundo tivesse sido calculado, porque aquilo que foi preparado para ti não demorará mais. Quando o céu decide abrir uma porta para uma alma escolhida, o tempo se torna delicado. Há momentos em que o destino se move com uma precisão silenciosa e a janela de alinhamento se torna estreita. Por isso houve um aviso antes das 9 da noite de hoje, não porque algo ruim esteja prestes a acontecer, mas porque depois desse horário, o destino começa a se mover com ou sem a consciência humana. Filho amado, não temas essas palavras. Não deixes que o medo entre em teu coração. Isto não é ameaça, é um lembrete divino. O céu apenas te pede para permanecer desperto, consciente e alinhado com aquilo que está sendo liberado sobre tua vida. E ainda há mais, muito mais. Porque no momento em que a porta se abriu e as bênçãos começaram a fluir, algo extraordinário também se manifestou. Uma presença tomou forma, uma luz intensa surgiu e uma voz poderosa ecoou com tanta autoridade que todos os anjos se inclinaram em reverência. Se estás pronto para ouvir, esta é a parte que toca diretamente o espírito. Aquilo que foi dito naquele momento não foi uma simples declaração, foi uma verdade pronunciada sobre tua vida. Quando a porta se abriu e as bênçãos começaram a descer sobre teu caminho, uma voz se levantou do centro da corte celestial. Era uma voz que não fala em momentos comuns. Ela se manifesta apenas quando algo verdadeiramente importante acontece. Filho amado, era a voz de Deus. Respira profundamente e deixa que esta verdade encontre lugar dentro de ti. Tu não encontraste estas palavras por acaso. Foste guiado até elas. Algo dentro de ti foi conduzido para ouvir aquilo que o céu declarou. Quando Deus falou, todas as asas dos anjos se abaixaram. As luzes do céu se curvaram em respeito. Até eu, o arcanjo Miguel, permaneci em silêncio para que aquela voz pudesse falar diretamente contigo. E estas foram as palavras pronunciadas. Meu filho não merece mais atrasos. Meu filho já suportou o suficiente.
Meu filho atravessou tempestades que nunca lhe pertenceram. Foi atacado em silêncio. Foi alvo de inveja nas sombras. Foi mal compreendido por aqueles em quem confiava. Já basta. Estas palavras carregavam uma autoridade que faz o céu e a terra tremerem. Então Deus continuou dizendo: meu filho recuperará tudo aquilo que lhe foi tirado. Tudo o que foi adiado será acelerado. Tudo o que ele clamou em silêncio será revelado diante de todos. Meu filho se levantará. Percebes a força dessas palavras? Agora compreendes por que o céu queria que permanecesses atento até às 9 da noite. Esta mensagem não é apenas uma reflexão bonita ou um pensamento passageiro. É uma declaração espiritual que marca um momento de mudança. Assim que Deus terminou de falar, uma onda de luz atravessou o céu. Essa luz dissipou toda a interferência, queimou a espera acumulada e levou embora o peso que havia permanecido sobre teus ombros por semanas, meses ou até anos. Aquilo que parecia bloqueado começou a se abrir. O que parecia impossível tornou-se possível. Aquilo que parecia confuso começou a se esclarecer. Mas algo ainda mais raro aconteceu em seguida. Algo que poucas almas têm a oportunidade de testemunhar. Um novo livro apareceu no céu. Não era um pergaminho antigo, era um livro completo, um livro do destino. E na capa desse livro estava escrito o teu nome. Filho amado, esse livro só se abre quando uma nova etapa da vida começa. Um capítulo que não foi escrito por mãos humanas nem criado por coincidência, mas preparado pelo próprio céu. O livro se abriu sozinho, sem que ninguém o tocasse. As páginas começaram a virar lentamente, como se fossem guiadas por uma força invisível. Então, de repente, elas pararam em uma página específica. Essa página brilhava mais do que todas as outras. Havia algo escrito ali. Apenas um momento estava registrado naquela página. Um momento destinado a mudar tudo. Há um acontecimento se aproximando da sua vida. Algo que tem o poder de mudar completamente o rumo do seu caminho. E ele está mais perto do que você imagina. Meu amado, este momento não surgiu por acaso. Não é coincidência. Não é um encontro aleatório no tempo. É uma convocação divina. Um encontro marcado pelo céu muito antes de você sequer compreender o significado da sua própria jornada. Talvez você se pergunte que tipo de encontro é esse. Será uma oportunidade inesperada, uma verdade revelada, uma mudança profunda ou um passo gigantesco em direção ao seu destino? A resposta começa muito antes do presente. Antes mesmo do seu nascimento, havia um plano traçado para você. Havia um momento específico reservado para que algo importante se manifestasse em sua vida. Esse momento deveria ter chegado antes, filho amado, mas algo se colocou no caminho e atrasou aquilo que estava destinado. No entanto, essa interferência desapareceu completamente na noite passada. Foi removida de forma silenciosa, como uma sombra que se dissolve quando a luz finalmente aparece. É por isso que hoje o céu fala com mais clareza. É por isso que esta mensagem chega até você agora. Porque o que está prestes a acontecer não é apenas uma possibilidade, é uma mudança de destino que possui um tempo específico, uma janela espiritual, uma hora sagrada, marcada no fluxo invisível da vida. Mas antes que essa janela se abra, você precisa estar preparado por dentro. Seu espírito precisa estar pronto para reconhecer aquilo que chegará. Querida alma, quando observei o livro da Revelação, vi novamente o mesmo sinal que antes aparecia em um antigo pergaminho, mas desta vez ele era maior, mais claro, impossível de ignorar. O símbolo ocupava a página inteira, como se o próprio céu estivesse enfatizando o momento que se aproxima. Aquilo deixou algo muito claro. O que está destinado a acontecer não pode ser evitado, negado, nem interrompido. Não se tratava mais de um simples pergaminho antigo. Diante de mim havia um novo livro, um verdadeiro livro do destino. Na capa estava escrito um nome, o seu nome. Meu amado, esse livro não se abre para qualquer pessoa em qualquer momento. Ele se abre apenas quando alguém está prestes a entrar em uma nova etapa da vida. Um capítulo completamente novo, que não foi escrito por mãos humanas, nem criado por coincidência. Foi escrito pelo próprio céu. E então algo extraordinário aconteceu. O livro se abriu sozinho. As páginas começaram a virar lentamente, como se fossem movidas por uma força invisível. Nenhuma mão tocou nelas, mas elas continuaram virando até que, de repente, pararam em uma página diferente de todas as outras. Aquela página brilhava com uma intensidade especial. Ali estava marcado um momento, apenas um momento específico, um ponto no tempo que carregava um significado enorme,
E foi então que compreendi novamente. Há um evento que mudará o curso da sua vida, e ele está se aproximando mais rápido do que você imagina. Meu amado, este momento não é casual. É um encontro divino preparado muito antes de você chegar a este mundo. Havia algo reservado para você desde o início da sua existência. Esse momento deveria ter acontecido antes, mas como já foi revelado, algo interferiu no caminho. Porém, essa interferência foi removida completamente na noite passada. É por isso que hoje o céu fala com tanta força, porque essa mudança de destino possui um limite de tempo, uma janela espiritual, uma hora sagrada que não pode ser ignorada. E antes que ela se abra, você precisa estar espiritualmente fortalecido. No livro havia ainda outro sinal, o mesmo que aparecia no antigo pergaminho, mas agora ampliado e ocupando toda a página. Era uma confirmação absoluta do momento. Nada poderia impedir o que estava por vir. Depois de testemunhar tudo o que o livro revelou, fiz uma pergunta ao céu. Perguntei diretamente a Deus: o que precisa ser feito por seu filho antes das 9 da noite? A resposta veio sem hesitação. A voz de Deus carregava uma autoridade tão grande que parecia ecoar pelos próprios céus. E estas foram as palavras que recebi para compartilhar com você. Prepare o meu filho, fortaleça o espírito dele, ajude-o a tornar-se mais consciente, remova seus medos. Ele precisa de clareza, não de confusão, precisa de coragem, não de dúvidas, precisa de fé, não de medo diante do que está prestes a acontecer. Meu amado, leve estas palavras a sério. O céu não está apenas advertindo você. O céu está preparando você para algo muito maior do que imagina. Deus continuou dizendo que seu filho já enfrentou decepções suficientes, já foi traído e desvalorizado muitas vezes, já passou noites questionando o próprio valor e dias carregando fardo sozinho, mas agora chegou um novo momento. Neste instante, o espírito dele começa a receber aquilo que esperou por tanto tempo. Você consegue sentir essa mudança, filho amado? Consegue perceber o peso espiritual dessas palavras? O céu está reorganizando aquilo que durante muito tempo pareceu fora de ordem. E então Deus revelou algo que fez até mesmo os anjos observarem novamente o seu destino. Hoje você precisa ouvir uma verdade que ficou escondida depois da conversa da noite passada. Uma verdade que explica por que os ventos da sua vida sopraram da forma como sopraram. Porque aquilo que parecia confusão, atraso ou perda fazia parte de algo muito maior que agora começa finalmente a ser revelado. Por que algumas pessoas mudaram de atitude tão rapidamente? Por que certas oportunidades, que pareciam tão próximas, de repente pararam de avançar? Por que seus sentimentos ficaram pesados, confusos, difíceis de explicar? E por que, em momentos em que você mais precisava de respostas, o silêncio tomou conta de tudo ao seu redor? Meu filho, esta verdade não chega para assustar o seu coração. Ela chega para libertá-lo. Escute com calma, porque há algo que você precisa compreender agora. Alguém estava observando você. Sim, alguém vinha acompanhando seus passos de maneira espiritual, emocional ou energética. Essa pessoa percebeu sinais do seu grande avanço antes mesmo de você perceber. Ela sentiu que algo importante estava se aproximando da sua vida, algo que poderia transformar seu caminho. Mas em vez de celebrar, apoiar ou encorajar você, essa pessoa sentiu medo. O medo tem um poder silencioso, meu amado. Ele pode afastar o amor sem que ninguém perceba. Pode transformar uma amizade sincera em um sentimento de inveja. Pode fazer uma conversa calorosa se transformar em silêncio frio. Pode transformar ajuda em competição. O medo dessa pessoa criou uma pequena sombra, uma sombra discreta, mas forte o suficiente para atrasar por um momento uma bênção que estava destinada a chegar até você. O céu permitiu que você percebesse isso não para ferir sua alma, mas para protegê-la. Meu amado, Deus falou novamente e deixou algo muito claro. Ninguém poderá impedir aquilo que ele escreveu para a vida do seu filho, nem mesmo uma sombra de ciúme, nem uma intenção negativa, nem a dúvida de alguém que não compreendeu o que estava acontecendo. Agora um anjo caminha ao seu lado. O caminho foi marcado e a interferência foi removida. Você se levantará novamente, e é por isso que seu espírito foi guiado até esta mensagem. Não é por acaso que cada palavra parece falar diretamente com o seu coração. Não é coincidência que você sinta que algo aqui toca sua alma, porque realmente toca. Depois da ordem divina, algo muito estranho e poderoso aconteceu. Atrás do livro do destino, apareceu uma segunda luz.
uma luz viva, intensa, pulsante, que crescia a cada instante. Meu amado, essa luz representa um momento que está se aproximando de você. Um momento que fará você parar, respirar profundamente e perceber que algo importante finalmente chegou. Essa luz está conectada a algo que você desejava em silêncio, mas tinha medo de confiar totalmente. Uma mudança que seu coração sempre quis, mas que sua mente temia que nunca acontecesse. Uma bênção que você imaginava, mas não tinha certeza se realmente estava destinada a você. Deus deixou isso claro. Sim, essa bênção pode ser sua. Ela carrega o seu nome. Ela faz parte do seu caminho e do propósito da sua alma. E ela virá. Mas há algo importante para lembrar. Antes mesmo que a noite avance, antes que o relógio marque o tempo que você imagina, esse movimento começa. Não amanhã, não na próxima semana, não em algum momento distante. O processo já começa hoje. É por isso que você sente essa atração para olhar para o céu, para buscar respostas, para permanecer atento. Seu espírito reconhece este momento. Algo dentro de você sabe que está no lugar certo, ouvindo a mensagem certa, no tempo certo. E ainda há mais, meu filho. Há algo que ainda não foi completamente revelado. Depois do segundo amanhecer espiritual, o céu mostrou algo profundo, quase como um sonho cheio de significados. Nesse sonho, você poderia enxergar partes do seu passado, compreender melhor o seu presente e perceber pistas sobre o que virá adiante. Quando a segunda luz se expandiu atrás do seu livro do destino, ela não mostrou apenas o que está por vir. Ela também iluminou partes do seu passado que você acreditava ter deixado para trás. Cenas começaram a aparecer, lembranças carregadas de sentimentos, momentos de dor, de frustração, de silêncio, momentos em que você confiou nas pessoas erradas, momentos em que amou mais do que foi amado, momentos em que o medo ou o ciúme de alguém feriram você sem explicação. Mas o céu não mostrou essas cenas para ferir seu coração novamente. Ele mostrou para que você entendesse algo essencial. Cada uma dessas experiências moldou quem você se tornou hoje. As dificuldades que você enfrentou fortaleceram sua bondade, aprofundaram sua intuição, criaram sua força interior. Elas ensinaram seu silêncio, sua resiliência e sua capacidade de amar profundamente, mesmo depois da dor. Cada lágrima que você derramou foi vista. Cada momento em que você se sentiu sozinho foi testemunhado. Nada passou despercebido. Cada ferida silenciosa foi registrada e cada vez que seu coração se levantou novamente, também foi escrita na história da sua alma. En lo profundo del reino celestial se abrió un momento de verdad absoluta. Ante la corte de los cielos fueron presentadas pruebas silenciosas pero irrefutables. Cada mentira que intentó confundirte, cada traición que buscó debilitarte y cada instante en el que tu corazón se sintió perdido. Nada quedó oculto. Todo fue mostrado con claridad, como si la luz divina recorriera cada capítulo de tu historia. Allí estaba la evidencia de tu fidelidad, de tu resistencia y de tu dignidad para ser restaurado. Era la confirmación de que el cielo había visto tu camino completo y que un cambio perfecto debía llegar a tu vida. Así, amado mío, la reunión que ocurrió anoche fue extraordinaria. No fue una simple conversación sobre lo que vendrá. Fue una revisión profunda de todo lo que has atravesado. Dios no solo observaba tu futuro, también contemplaba cada paso de tu pasado, y fue en ese instante cuando algo poderoso sacudió a toda la corte celestial. Una revelación surgió desde la luz que rodea tu libro del destino. Puede que recuerdes un momento reciente que todavía te resulta sensible, un momento en el que el comportamiento de alguien cambió repentinamente. Tal vez alguien se alejó sin explicación, alguien que de pronto se volvió frío, distante o difícil de comprender. Quizá notaste que su actitud se transformó de manera inesperada, como si algo invisible hubiera alterado su forma de actuar. El cielo reveló la verdad detrás de ese cambio, amado mío, y la verdad es esta: no fue tu culpa, nunca fue tu culpa, no hiciste nada incorrecto, no había razón real para que aquello ocurriera. No fue porque pensaran que no eras digno, fue porque tu destino comenzó a elevarse, y su espíritu lo percibió antes de que su mente pudiera comprenderlo. Hay personas que reaccionan cuando sienten que alguien a su alrededor está entrando en una nueva dimensión de propósito. No es que hayas cambiado de forma negativa, es que tu luz comenzó a hacerse más fuerte. Muchos no saben cómo permanecer cerca de alguien cuyo destino empieza a cumplirse. No comprenden la energía de la transformación ni la claridad que llega
cuando una persona está siendo guiada hacia algo mayor. Amado mío, los ángeles sabían exactamente lo que estaba sucediendo. Ellos veían lo que los ojos humanos no podían ver. El espíritu de esas personas no sabía cómo relacionarse con alguien que estaba comenzando a caminar hacia la realización de su destino. Ese alejamiento nunca fue un verdadero rechazo. Fue simplemente una reacción a la fuerza de tu crecimiento. Y cuando esta verdad fue revelada, algo dentro de la corte celestial se iluminó aún más. Entonces apareció la última capa de la revelación. El cielo mostró tu futuro. Surgió una tercera luz más intensa y radiante que la anterior. Era una luz que llevaba consigo algo sagrado, algo que había sido guardado cuidadosamente para ti. Esa luz no solo iluminaba el libro de tu destino, también mostraba un momento que está acercándose rápidamente. Un momento de alineación perfecta, un momento de claridad profunda, un instante destinado a sanar tu corazón y a traer justicia divina a tu historia. Es uno de esos momentos raros en los que finalmente comprendes por qué cada cosa ocurrió exactamente como ocurrió. Hoy, hijo mío, sentirás como si una nueva puerta comenzara a abrirse en tu vida. No es cualquier puerta, es la puerta correcta, la que fue elegida desde el cielo, la que conduce hacia la vida que siempre estuvo destinada para ti. El cielo ha revelado que esta puerta comenzará a abrirse antes de las 9 de la noche de hoy. No se abrirá completamente de inmediato, pero lo suficiente para que percibas el cambio. Pequeñas señales aparecerán, tal vez un pensamiento repentino, un nombre que llega a tu mente, una llamada inesperada o una oportunidad que surge de manera sorprendente. Incluso podrías sentir un cambio en tu propio espíritu, una sensación de claridad o de fuerza interior que no habías experimentado antes. No tendrás que buscar la señal, amado mío. La señal llegará a ti. Cuando esta puerta se abra, algo dentro de tu vida comenzará a transformarse. Tu poder interior se elevará, tu camino tomará una dirección diferente y tu manera de ver el mundo cambiará profundamente. Por eso el cielo desea que hoy permanezcas despierto, consciente y receptivo. Mantén tu corazón abierto a lo que está por revelarse, porque la próxima revelación explicará algo aún más profundo. ¿Por qué fuiste elegido? ¿Por qué esta bendición llega precisamente ahora? ¿Quién intentó detenerla? ¿Y qué planes del destino se están activando en este mismo momento? Ahora llegamos a la parte más profunda de lo que ocurrió anoche. Aquella pregunta que durante tanto tiempo vivió dentro de tu corazón, finalmente recibió una respuesta. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este momento? Cuando la tercera luz creció, toda la corte angelical quedó en silencio. Un resplandor dorado envolvió tu libro del destino, iluminando páginas que hasta entonces habían permanecido ocultas. Y allí se reveló la verdad. Fuiste elegido porque tu corazón se mantuvo puro, incluso cuando el mundo trató de endurecerlo. Esto no sucede con frecuencia. Muchas personas se pierden en el camino, otras se llenan de resentimiento o permiten que el dolor transforme su esencia. Pero tú conservaste la parte sagrada de tu alma, esa parte que todavía sabe amar, que todavía ora, que todavía cree y que todavía espera. Una pureza así es extremadamente valiosa en los ojos del cielo. Por eso has sido protegido de maneras que quizás nunca notaste. Por eso ciertas sombras intentaron retrasar tu camino. Por eso algunas personas se sintieron incómodas a tu alrededor y guardaron silencio cuando estabas presente. Ellos percibían algo antes de que tú mismo lo vieras. Sentían que estabas destinado a ascender. Los ángeles observaron tu vida con atención y finalmente dijeron con claridad: esta historia necesita ser restaurada. Y Dios, al escuchar esas palabras, simplesmente respondió con una decisión que cambiaría todo. Así será. O céu me revelou algo profundo sobre sua história, amado. As provas que você enfrentou nunca foram castigos. Elas foram preparação. Cada perda que você sentiu, cada momento em que algo escapou de suas mãos, cada dor que parecia injusta, cada situação que parecia não ter explicação, tudo fazia parte de um processo maior. Nada disso tinha a intenção de destruir você. Pelo contrário, tinha a missão silenciosa de moldar sua força interior e preparar seu espírito para a próxima etapa da sua vida. Durante muito tempo você pensou que estava sendo deixado para trás, mas na verdade estava sendo preparado com cuidado para algo que exigiria uma versão mais forte, mais consciente e mais desperta de você. Por isso o momento das 21 horas é tão importante. Não é um horário marcado pelo medo ou pela pressão.
mas um ponto exato de alinhamento. Depois das 21 horas desta noite, um novo capítulo começa. Um capítulo que você adiou por muito tempo, talvez por dúvidas, talvez por circunstâncias, talvez porque o tempo ainda não estava completo. O céu também mostrou algo que talvez você nunca tenha percebido claramente. A pessoa ou energia que em algum momento tentou desorganizar sua vida não agiu apenas por maldade. No fundo, havia medo. Não era ódio contra você, mas o medo de perder influência sobre você. O medo de ver você avançar enquanto ela ficava para trás. O medo de perder o controle sobre o caminho que você estava começando a trilhar. Esse medo acabou criando uma espécie de bloqueio energético, uma sombra silenciosa que tentava desacelerar sua sorte e fazer você duvidar de si mesmo. Mas o céu viu tudo. Nenhuma intenção ficou escondida. Nenhuma emoção permaneceu invisível diante do olhar divino. E foi então que uma decisão foi tomada no plano espiritual. O céu declarou que ninguém voltaria a interromper o destino da sua filha. Depois dessa decisão, os anjos se aproximaram do livro do seu destino e o colocaram diante do trono divino. Quando Deus tocou a página onde seu nome estava escrito, algo extraordinário aconteceu. A página brilhou intensamente, como se uma nova linha estivesse sendo escrita naquele instante. Foi ali que sua linha do tempo mudou. Não foi apenas um símbolo ou uma metáfora, foi uma mudança espiritual, energética e divina. A partir desse momento, aquilo que antes levava meses para acontecer começará a se manifestar em poucos dias. Caminhos que pareciam difíceis se tornarão leves. Situações que pareciam impossíveis começarão simplesmente a acontecer. Esse movimento já está se aproximando e você sentirá antes mesmo que a noite avance completamente. A paz que surgirá dentro de você será clara, silenciosa e profunda, como uma confirmação suave de tudo o que o céu declarou. Na visão seguinte, o céu mostrou algo ainda mais poderoso. Você mudou, não apenas por fora, mas principalmente por dentro. É o tipo de mudança que altera a maneira como você caminha, pensa, fala, acredita, espera e recebe. Transformações assim não são pequenas nem superficiais. Elas não acontecem devagar quando o trabalho espiritual já foi concluído. O céu disse algo muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Quando meu filho muda por dentro, o mundo ao redor dele também começa a mudar. Os anjos então perguntaram a Deus o que exatamente essa mudança traria para a sua vida. E Deus respondeu com palavras que tocaram profundamente todo o céu. Ele disse que essa transformação restauraria sua alegria, devolveria sua confiança, traria de volta sua força e permitiria que você recuperasse algo que acreditava ter perdido para sempre. Por fim, Deus disse algo que fez todos os anjos inclinarem suas cabeças em reverência. Ele disse que seu filho precisava aprender a se levantar sem medo. Essa frase ecoou como uma verdade poderosa no mundo espiritual. Foi assim que o destino começou a se mover novamente. É por isso que o céu deseja que você esteja consciente desta noite, especialmente ao redor das 21 horas. Seu espírito já pode sentir que algo está mudando dentro de você. Uma nova fase começa a despertar e depois desse momento, sinais começarão a aparecer. Pequenas confirmações, encontros inesperados, oportunidades que surgem no momento certo, palavras que trazem clareza. Quando a terceira luz começou a crescer e os anjos rodearam novamente o livro do seu destino, Deus levantou sua mão e todo o céu ficou em silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio vivo, cheio de poder. O tipo de silêncio que acontece pouco antes de algo grandioso se manifestar. É o som do céu se preparando para tocar a terra. E então veio a revelação do que acontecerá depois das 21h30. Sua vida começará a se alinhar de maneiras que você nunca imaginou. Aquilo que parecia confuso começará a se organizar. Pessoas cujas intenções estavam escondidas finalmente mostrarão o que realmente desejam. Oportunidades surgirão diante de você, e pela primeira vez em muito tempo, tudo fará sentido com uma clareza tão intensa quanto a luz que invade um quarto escuro. Estar alinhado, meu amado, é quando o caminho deixa de ser uma luta e começa a se tornar uma direção. E é exatamente isso que começará a acontecer em sua vida. Significa que a sua vida começará a se encaixar exatamente da maneira como sempre esteve destinada a acontecer. Aquilo que antes parecia confuso, atrasado ou fora do lugar, começará a encontrar a sua posição correta. Hoje marca o início dessa grande alinhamento, porque durante a noite passada,
o céu abriu um caminho diante de você. Amados, a segunda revelação que foi entregue não foi apenas uma mensagem comum, foi a própria revelação da verdade. Em outras palavras, aquilo que estava oculto começará a ser exposto. A verdade surgirá à luz com naturalidade, e aquilo que antes parecia difícil de compreender começará a se tornar evidente. Você começará a perceber com clareza as verdadeiras intenções de algumas pessoas e situações que aconteciam silenciosamente nos bastidores. Longe da sua percepção, começarão a se revelar diante de você de maneira tranquila, porém inconfundível. O céu deixou claro que essa revelação não chega para ferir o seu coração, mas para protegê-lo. Ela chega para libertar você de ilusões e fortalecer o seu discernimento. Sua intuição ficará mais sensível, mais firme e mais confiável, e o seu coração começará a se soltar de vínculos que nunca deveriam ter permanecido por tanto tempo em sua vida. A terceira revelação foi algo ainda mais poderoso: a velocidade. Este é um movimento raro, algo que não acontece com frequência, pois costuma ser reservado para almas que suportaram dores e atrasos além do que deveriam. A aceleração significa que o céu está removendo atrasos, encurtando esperas e impulsionando o seu destino para frente com uma rapidez surpreendente. Aquilo que você imaginava que levaria meses, semanas ou até anos para acontecer, poderá começar a mudar em poucos dias. Mudanças que pareciam distantes começam a se aproximar rapidamente quando um bloqueio espiritual é quebrado. E foi exatamente isso que aconteceu na noite passada. Uma barreira invisível que segurava muitos caminhos foi rompida. A quarta revelação veio acompanhada de uma demonstração de cuidado e amor do céu. Os anjos olharam para você com compaixão e anunciaram que haverá provisão para aquilo que parecia pesado demais para carregar sozinho. Sim, aquilo que foi perdido em diferentes áreas da sua vida não será esquecido. Deus declarou que haverá restauração, relações feridas, emoções cansadas, energia esgotada, recursos financeiros e até a confiança espiritual poderão ser restaurados de maneiras que você talvez ainda não consiga imaginar completamente. Você não passou pelas tempestades do passado sem propósito. Cada dor, cada traição, cada injustiça, cada porta fechada e cada esperança quebrada não foram ignoradas pelo céu. Existe uma justiça que não depende das mãos humanas. Uma justiça que se move no tempo certo e da forma certa. Aquilo que foi tirado de você será compensado de maneiras que apenas o céu poderia planejar. Depois dessas 4 revelações, os anjos se afastaram em silêncio, como se aguardassem algo ainda mais profundo. Então veio a quinta e última verdade, mostrada por Deus: o encontro divino. Este é o momento que está se aproximando da sua vida. Pode chegar na forma de uma mensagem inesperada, uma ligação, um encontro marcante, uma oportunidade, uma revelação de verdade, ou até mesmo a chegada de uma pessoa específica. Não importa a forma exata. O que importa é que esse encontro terá o poder de mudar o rumo do seu destino. Esse encontro divino começou a se aproximar de você desde a noite passada. Ele traz cura, esclarecimento e propósito. Ele organiza aquilo que parecia confuso e fortalece o caminho que está diante de você. Quando esse momento chegar, você saberá imediatamente em seu espírito do que se trata. Antes mesmo que sua mente consiga explicar, algo dentro de você reconhecerá a importância desse instante. É como se o seu coração recebesse um sussurro silencioso, confirmando que aquele é um momento preparado pelo céu. Hoje você sente essa convocação com mais força, porque esse encontro é parte central do que está acontecendo agora. É por causa dele que esta mensagem parece impossível de ignorar. Existe também um detalhe curioso que foi destacado. A hora das 9 da noite marcou o início desse movimento. Desde aquele momento específico, algo começou a se aproximar lentamente da sua realidade. Os anjos, então, selaram o livro do seu destino. Esse selo foi um sinal de que a reunião espiritual havia terminado e que tudo o que foi declarado começaria a se cumprir. Antes de encerrar, Deus pronunciou uma última frase, algo direto e poderoso que fez todo o céu permanecer em silêncio absoluto. Cada presença, cada luz e cada anjo se aquietou, porque sabiam que aquelas palavras carregavam autoridade eterna. Deus colocou sua mão sobre o seu nome no livro do destino e declarou algo simples, porém definitivo: nada na vida do meu filho voltará para trás. Deixe essa frase penetrar profundamente no seu coração. Nada voltará a retroceder em sua vida.
Seu crescimento não será perdido, sua cura não será interrompida, e a boa fortuna que começa a surgir não voltará para trás. Essa declaração sacudiu o reino espiritual porque marcou o fim de um ciclo de dor, confusão, dúvidas e decepções repetidas. Aquilo que prendia você nesses ciclos foi quebrado. Não há mais retorno para as antigas limitações. Depois dessa ordem divina, os anjos começaram a se mover novamente, primeiro de forma suave, como quem inicia uma nova etapa cuidadosamente, preparando cada detalhe do caminho que agora começa a se abrir diante de você. Filha minha, escuta com atenção, porque depois daquela reunião no céu, tudo começou a se mover com rapidez e propósito. Primeiro veio uma decisão, depois um plano, e logo em seguida, tudo começou a avançar sem demora. O céu só se move com essa velocidade quando uma alma finalmente entra na parte segura da sua própria história. Naquele momento, um anjo aproximou-se do grande livro onde estava registrado o seu passado. Esse livro guardava cada capítulo da sua caminhada, cada prova que você enfrentou, cada lágrima silenciosa, cada batalha que venceu mesmo quando ninguém via. Tudo o que você carregou até aqui estava ali, escrito com precisão. E então, com delicadeza, o anjo fechou esse livro, como quem encerra uma história que já cumpriu seu propósito. Logo depois, outro anjo trouxe um livro completamente novo e o colocou ao lado do primeiro. Esse novo livro não continha as dores do passado, mas sim aquilo que começa a nascer a partir de agora. Era o livro do seu futuro, o livro do alinhamento, o livro das respostas que chegam depois de tantas orações feitas em silêncio. Algo surpreendente aconteceu naquele instante. Uma faixa de luz brilhante começou a envolver lentamente esse novo livro. Não era uma corrente nem um selo de proteção comum. Era um selo de promessa. Um sinal claro de que aquilo que foi escrito nesse novo capítulo não poderia mais ser alterado. Não poderia ser adiado. Não poderia ser enfraquecido pelo medo, pelas dúvidas ou pelos planos de outras pessoas. Filha minha, o que foi preparado para você pertence a você. É exatamente por isso que a constância se torna tão importante agora. As promessas do céu não acontecem todas ao mesmo tempo. Elas se revelam em ordem, como passos que vão sendo iluminados um após o outro. Quando você decide permanecer atenta e aberta, aceita caminhar junto com aquilo que Deus continua revelando na sua jornada. E enquanto você mantém esse coração desperto, começa a receber confirmações, clareza e sinais que apontam para o tempo perfeito das coisas. Depois que o livro do seu futuro foi selado, o céu revelou mais uma imagem. Era como uma visão do que seu espírito começará a sentir nas próximas horas. É nesse ponto que o movimento espiritual se torna pessoal para você. Seu coração começará a perceber algo diferente. Uma calma inesperada surgirá de repente. Uma compreensão silenciosa que não depende de explicações. Uma sensação profunda de segurança, como se um peso antigo estivesse sendo retirado lentamente de dentro de você. Talvez você perceba uma leveza nova, como se tivesse deixado para trás algo pesado que carregou por muito tempo. Isso não é imaginação. É o seu espírito reconhecendo que um novo capítulo começou. Se essas palavras despertam algo profundo em você, compartilhe esta mensagem. Quando uma palavra de esperança ou de revelação é compartilhada, ela não se perde, ela cresce. Aquilo que passa através de você também retorna para você. Muitas vezes, alguém que está ao seu redor precisa exatamente dessa mesma luz para continuar caminhando. Quando você permite que essa palavra alcance outras vidas, abre espaço para que ainda mais bênçãos entrem na sua própria história. É assim que acontece o verdadeiro alinhamento. Antes de se manifestar completamente na vida externa, o novo capítulo primeiro encontra o seu espírito. Ele toca sua alma antes de tocar as circunstâncias. Por isso, é importante que você receba esse momento com consciência. Diga dentro de si mesmo com firmeza: eu recebo o meu novo capítulo. Não hesite em afirmar isso. Quando você declara algo com convicção, deixa de ser apenas um observador e se torna participante daquilo que o céu está realizando. Permaneça atento, porque novos sinais começam a surgir logo depois dessa confirmação interior. Um deles pode acontecer ainda hoje à noite. Alguém inesperado poderá pensar em você. Não será apenas um pensamento casual ou um hábito antigo. Algo dentro dessa pessoa será tocado pelo movimento espiritual que começou em sua vida. Quando o bloqueio que existia ao seu redor foi quebrado na noite passada, sua alma emitiu uma nova vibração, e aqueles que possuem qualquer ligação com o seu destino podem sentir esse chamado,
mesmo que não entendam completamente de onde ele vem. Outro sinal ainda mais forte também poderá surgir. Você perceberá uma separação clara, uma ruptura silenciosa com alguém que vinha drenando sua energia emocional ou espiritual. Curiosamente, essa separação não trará dor. Pelo contrário, trará alívio. Será como um suspiro profundo que sua alma finalmente consegue soltar depois de tanto tempo. Essa distância não é perda, é espaço sendo criado. Espaço para que encontros importantes cheguem, para que novas oportunidades apareçam e para que a paz finalmente encontre lugar dentro da sua vida. O céu mostrou ainda uma última imagem. Um momento está se aproximando mais rápido do que você imagina. Um instante em que algo inesperado chegará até você. Talvez uma mensagem, uma ligação ou uma oportunidade que fará tudo parecer claro de repente. Nesse momento você poderá pensar consigo mesmo: agora entendo por que o céu chamou minha atenção. Agora entendo por que esta mensagem precisava chegar até mim. É por isso que aquela reunião aconteceu no céu na noite passada. E é por isso que este momento agora se torna tão importante. Existe ainda uma camada mais profunda que será revelada. Uma revelação sobre o que esse encontro com Deus realmente começará a fazer em sua vida a partir de hoje. E quando isso se manifestar, você perceberá que nada do que aconteceu foi por acaso, mas parte de um plano maior que finalmente começou a se cumprir diante dos seus olhos. A atmosfera mudou mais uma vez quando o céu revelou a última parte desta verdade. A presença ao redor tornou-se mais intensa, e os anjos se aproximaram em silêncio, como se todo o universo espiritual estivesse prestando atenção ao que estava prestes a acontecer. A luz aumentou de forma impressionante, não apenas iluminando o espaço, mas trazendo uma sensação de revelação profunda. Aquilo que seria mostrado não serviria apenas para dizer o que está por vir, mas também para explicar por que, a partir deste momento, sua vida nunca mais será exatamente a mesma. Amado filho, este encontro divino não vem para lhe dar algo novo que você precise conquistar com esforço ou luta. Em vez disso, ele desperta 3 forças que sempre existiram dentro de você, mas que agora estão prontas para emergir com clareza e poder. A primeira é a clareza. Uma clareza tão profunda que dissipa qualquer dúvida, como um raio de luz atravessando uma névoa espessa ao amanhecer. De repente, aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Você entenderá por que certos caminhos se fecharam quando você acreditava que eles deveriam continuar. Entenderá por que algumas pessoas se afastaram da sua vida, por que certos projetos atrasaram e por que houve períodos de silêncio que pareciam injustos. As perguntas que antes perturbavam sua mente deixarão de pesar em seu coração, porque as peças da história finalmente se encaixarão diante de você. A segunda força que se despertará é a fé verdadeira. Não se trata de uma confiança superficial ou de uma tentativa de convencer a si mesmo de que tudo ficará bem. Essa fé nasce de um lugar profundo dentro da alma, um lugar onde o espírito reconhece aquilo que a mente ainda tenta compreender. É uma certeza silenciosa que transforma a maneira como você caminha, como fala e como toma decisões. Você deixará de tentar adivinhar aquilo que seu próprio espírito já sabe. A terceira força é a reconexão com o seu verdadeiro eu. Aquela versão autêntica de você que, ao longo do tempo, ficou escondida sob camadas de resistência, sobrevivência, paciência e adaptação ao mundo. Esse verdadeiro eu começará a emergir novamente. Você voltará a sentir a essência de quem realmente é, não a versão ferida pelo passado, mas a versão desperta que sempre esteve viva dentro de você. Filho amado, o céu revelou que depois deste encontro, você não voltará a se diminuir diante da vida. Você não sentirá mais necessidade de esperar autorização para ocupar o lugar que lhe pertence. A dúvida sobre o seu próprio valor começará a desaparecer, não porque alguém disse que você é capaz, mas porque o seu espírito finalmente lembrará quem você sempre foi. Por isso esta mensagem precisou chegar até você agora, sem demora. Por isso o céu pediu que você permanecesse atento e desperto. O que está começando neste momento não é pequeno, não é uma mudança passageira. É o início de um novo capítulo que não pode ser apagado ou alterado. Eu vi isso com clareza, filho amado. Este não é um simples ajuste de curto prazo, nem apenas uma fase temporária da vida. É o início de um novo caminho. Depois disso, você começará a notar mudanças sutis ao seu redor. As pessoas reagirão de forma diferente à sua presença. Algumas sentirão paz perto de você,
Outras perceberão uma força tranquila em suas palavras. As oportunidades parecerão surgir com mais facilidade. Sua intuição se tornará mais clara e confiável. A oração fluirá de maneira mais natural e seu coração se tornará mais firme diante das situações da vida. Essas transformações acontecem quando alinhamento e obediência caminham juntos, quando o tempo certo encontra uma consciência preparada, quando a preparação interior finalmente encontra o movimento do céu. Se você permaneceu aqui ouvindo até agora, filho amado, você já fez a sua parte ao manter o espírito aberto para receber esta mensagem. E o céu também cumpriu a sua parte ao remover aquilo que bloqueava o seu caminho, ao fechar capítulos antigos da sua história e colocar novamente o seu destino em movimento. Amado filho, lembre-se disso enquanto os dias continuam passando. Você não está atrasado. O céu não se esqueceu de você. Nada do que aconteceu significou abandono ou erro. Você está exatamente no ponto da jornada onde Deus deseja que você esteja. Portanto, permaneça atento, mantenha a porta do seu coração aberta e continue caminhando com confiança. Aquilo que está preparado para você é real, e saiba que tudo isso é apenas o começo. Esta é a última camada desta mensagem, o momento em que o céu permite que cada palavra se transforme em verdade dentro do seu coração. Tudo o que foi revelado já começou a se mover. Você não precisa correr atrás de nada agora. Não precisa provar nada a ninguém. Não precisa forçar acontecimentos. Aquilo que estava atrasado foi liberado. Aquilo que estava bloqueado agora está aberto. O que foi escrito para a sua vida foi confirmado pelo próprio céu. Lembre-se sempre disso. Você nunca foi esquecido. Você nunca foi deixado para trás. Cada pausa teve um propósito. Cada espera trouxe um significado. E cada atraso serviu para preparar o alinhamento perfeito. Permaneça presente em cada momento do seu dia. Trate o seu espírito com gentileza. Observe os pequenos sinais que surgirem ao seu redor. Um pensamento inesperado, uma sensação de paz, uma coincidência que parece carregada de significado. Essas coisas não são simples acontecimentos aleatórios. Elas mostram que o céu já falou e que o seu destino está sendo cuidadosamente guiado. Você está seguro em seu caminho. O futuro que você desejou está avançando com equilíbrio. Agora siga em frente com serenidade, lembrando-se de tudo o que aprendeu. Confie no que já foi colocado em movimento. Acredite no que foi confirmado e mantenha viva dentro de você a certeza de que aquilo que foi selado pelo céu não pode mais ser tirado de você. Mas compreenda, filha minha, a história que começou a ser revelada aqui ainda não chegou ao seu final. Na verdade, o que você acabou de ouvir é apenas o início de algo muito maior que está sendo preparado para a sua vida. Antes que esta mensagem termine, quero convidar você a fazer algo simples, mas profundamente poderoso. Pense em compartilhar estas palavras com outras pessoas que também estejam buscando direção, esperança ou confirmação espiritual. Quando você compartilha uma palavra profética, não está apenas enviando uma mensagem comum. Você está permitindo que o mesmo avanço espiritual que começou a se mover em sua vida alcance outros corações. Aqueles que não guardam o óleo apenas para si mesmos são lembrados com honra no céu, porque entendem que a luz foi feita para iluminar muitos caminhos, não apenas um. Ao enviar esta mensagem para alguém de sua rede de contatos, você abre portas para que a mesma unção, a mesma clareza e a mesma libertação que tocaram seu espírito também alcancem outras pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessas palavras neste momento. Existe uma lei espiritual silenciosa que sempre se cumpre. Aquilo que você libera com generosidade retorna para sua vida de maneira multiplicada. O que você compartilha com fé volta para você com mais força, mais luz e mais abundância. Antes de se despedir deste momento, quero pedir que você faça outro gesto simples, porém cheio de significado espiritual. Se estas palavras tocaram seu coração, demonstre isso. Ao reagir positivamente a esta mensagem, você não está apenas apoiando um conteúdo ou uma plataforma digital. Você está declarando, de maneira silenciosa, que concorda com aquilo que o céu revelou sobre o seu destino. O favor divino flui quando existe reconhecimento e gratidão. A aprovação que nasce do coração abre caminhos para que as promessas continuem se manifestando. Por um instante, em silêncio, declare dentro de você mesmo que aceita a graça, a proteção e o impulso espiritual que foram liberados sobre sua jornada. Ao fazer isso, você se alinha com aquilo que o céu já começou a mover ao seu redor. Antes de concluir esta narrativa tão profunda,
Precisamos refletir juntos sobre uma verdade essencial. Você não encontrou esta mensagem por acaso. Não foi uma coincidência passageira, nem apenas um momento aleatório em sua rotina. Existe um motivo para que seus olhos e sua mente tenham chegado até aqui. Esta palavra foi direcionada a você. O arcanjo Miguel estende simbolicamente a mão e convida você para algo especial, um espaço espiritual de alta vibração, uma comunidade protegida onde a abundância divina não é tratada apenas como um desejo distante, mas como uma promessa viva. Este princípio é simples, porém transformador. Quando você decide caminhar em alinhamento com ele, as bênçãos deixam de ser eventos isolados e passam a fluir de maneira contínua, alcançando diferentes áreas da sua vida. Ao aceitar esse convite neste momento, você também abre acesso antecipado a reflexões, orientações e mensagens espirituais profundas que muitas vezes permanecem escondidas da maioria das pessoas. Esse espaço foi criado justamente para aqueles que desejam crescer espiritualmente, fortalecer sua fé e avançar com mais clareza em direção ao propósito que carregam. É um lugar onde você poderá encontrar orientação constante, apoio firme e inspiração para continuar caminhando, mesmo nos momentos mais desafiadores. Não deixe que este instante passe despercebido. Existem momentos na vida que parecem comuns, mas carregam decisões que podem mudar toda uma trajetória. Sua revelação pode estar mais próxima do que você imagina. Se sentir em seu coração o chamado para aprofundar essa conexão, existe um caminho disponível para isso. Há um convite aberto para que você faça parte de um círculo mais próximo, um espaço dedicado àqueles que desejam receber mensagens diretas, reflexões espirituais e direcionamentos que ajudam a fortalecer a caminhada. Se quiser dar esse passo, você encontrará o acesso disponível através do link mencionado na descrição e também no comentário fixado. Para aqueles que desejarem ir ainda mais longe nessa jornada espiritual, existe também a possibilidade de adquirir um e-book guiado que aprofunda muitos desses ensinamentos. Essa escolha é completamente opcional. O mais importante já aconteceu: sua presença aqui, sua atenção e sua energia espiritual. Isso já demonstra que algo dentro de você está pronto para avançar. Continue caminhando com fé, porque aquilo que foi preparado para a sua vida ainda está se revelando e a abundância que espera por você pode começar a se manifestar a partir deste mesmo momento.